Fala galera do Explica aí, Thiago Ottoni aqui com vocês, física para a gente dar um complemento ao que já foi visto sobre notação científica, só que agora a gente dá um passo a mais. Agora a gente vai falar sobre a ordem de grandeza. Alguns problemas aí que você encontra, inclusive no Enem ou em vestibulares, falam sempre dessa ordem de grandeza. Mas primeiro, o aluno fica na dúvida, notação científica e ordem de grandeza são a mesma coisa? Não, elas não são a mesma coisa, mas uma leva a outra. O que nós vamos aprender hoje é a verdadeiramente conhecer o que é uma ordem de grandeza, para que serve a ordem de grandeza, como escrever a ordem de grandeza e principalmente como não errar problemas que cobram a ordem de grandeza, ok? Então se liga no seguinte, ó. Primeiro, a ordem de grandeza é sempre, na verdade, aqui, o número que você tem mais próximo de quem? Da potência de 10. Ok? Então o que é que você faz na ordem de grandeza? Você vai ter um número lá qualquer e você vai ter que estimar a ordem de grandeza desse número no valor que tiver mais próximo da potência de 10 dele. Ok? No esquema, como é que funciona na prática? Primeiro, muito usada para a gente fazer estimativas. Quando você tem números que não tem certeza do valor. Por exemplo, gotas de água em um lago. Não tem como você me dizer a quantidade exata de gotas de água num lago, mas a gente pode fazer uma estimativa da ordem de grandeza da quantidade de gotas que tem lá. Não tem como você me dizer a quantidade de grãos que estão armazenados em um silo. Por exemplo, soja, milho, não tem como a gente fazer essa continha exata. Teria como, mas seria muito trabalhoso. Então a gente não faz essa conta exata, a gente faz uma estimativa dessa quantidade. Essa estimativa é em cima da ordem de grandeza. Quantidade de formigas em uma floresta. Imagina a floresta amazônica. Densa, cheia de vida como a gente conhece, sendo que a maior parte dessa vida na forma de insetos, por exemplo, como formigas, e você tem que fazer uma numerologia, fazer a contagem de quantas formiguinhas tem ali. Muito difícil se a gente fosse fazer isso na mão grande. Então a gente faz como? Faz uma estimativa dessa quantidade usando a chamada ordem de grandeza. Mas como é que funciona realmente a ordem de grandeza? Como é que a gente vê ela na prática? Me acompanha aqui que é fácil. Ó. Primeira coisa, para a gente encontrar a ordem de grandeza de um número, nós temos alguns requisitos bem interessantes. A primeira parte é escrever o número que você tem em notação científica, e aí vale a pena uma lembrança. Quando a gente escreve um número em notação científica, nós devemos lembrar que todo número em notação científica, a sua mantiça deve estar sempre entre 1 e 10. A mantiça tem que ser maior ou igual a 1, menor do que 10. Depois que você escreveu o seu número em notação científica, tem um segundo passo. Comparar a mantiça do número. Compara a mantiça com 3,16. Aí o aluno olha para o quadro e pensa, professor, de onde vem esse número mágico 3,16? É aí que entra a ordem de grandeza. Como a ordem de grandeza é a forma de você fazer a previsão da potência de 10 mais próxima do seu número, você vai sempre ter em mente o seguinte: a ordem de grandeza, no caso, menor que você tem quando escreve o número em notação científica, o menor valor em notação científica é 1. 1 representa 10 elevado a 0. Quando você escreve o número em notação científica, o maior valor possível, sendo que ele próprio não pode, lembre que a mantiça em notação científica pode ser maior ou igual a 1, mas só pode ser menor do que 10. Mas olhando 10 como referência, é 10 elevado a 1. Então, a sua ordem de grandeza, ela tem que estar presa entre 10 a 0 e 10 a 1, para ser a primeira ordem, ok? No esquema nosso, a base, a sua mantiça, deve ser comparada com 3,16, porque o 3,16 é justamente o 10 elevado a 1 meio. O meio termo entre o 0 e o 1, entre manter a sua potência ou acrescentar 1 na sua potência. Quando você tem esse meio termo, entre 0 e 1, é 1 meio. E 10 elevado a 1 meio é raiz de 10. E a raiz de 10 é o famoso 3,16. Então você sacou como é a jogada. O que você faz? Compara a sua mantiça com 3,16. Se a sua mantiça for menor que 3,16, nós estamos mais próximos de 10 elevado a 0. Se é 10 elevado a 0,
esse zero não influencia no seu expoente. Então você mantém o expoente original que você tem. Beleza? Mas se a sua mantissa for maior ou igual a 3,16, você já vai estar mais perto de 10 elevado a 1. E se você estiver mais próximo de 10 elevado a 1, o seu expoente agora vai mudar. Ele vai ser o expoente original mais o 10 elevado a 1 que você tem. Então o expoente acaba como? B mais 1. O expoente original acrescido de 1, já que você está mais perto de 10 a 1 do que de 10 a 0. Ok? Mas na prática, escrevendo, como é que fica? Eu coloquei 4 exemplos para gente. Primeiro exemplo, eu tenho 25 mil. Então, qual é a primeira providência a ser tomada? O primeiro passo é escrever o número ainda em notação científica. O 25 mil escrito em notação científica, vamos lá? Primeiro, a base do número, a mantissa do número, ele tem que estar sempre entre 1 e 10. Nesse esquema, o 2,5 satisfaz a minha mantissa. Só que agora vem a parte fixa e cuidamos do expoente. O expoente é aquele númerozinho que vai depender da quantidade de algarismos que a sua vírgula anda. Mas quantas vezes a nossa vírgula vai ter que andar? Ela pula do último algarismo até eu chegar no 2,5. Para isso ela percorre 1, 2, 3, 4 casinhas. Pulou 4 algarismos? 10 elevado a 4. Recapitulando, 4 positivo, 4 negativo. Aí é fácil. Se a vírgula está caminhando vindo da direita, ela vem com sinal positivo no expoente, ok? No esquema agora, que está em notação científica, nós vamos comparar a nossa mantissa para saber se ela vai ser menor ou maior ou igual a 3,16. E que mantissa você tem nesse número? Nós temos 2,5. 2,5 é um valor menor que 3,16. Se por acaso o 2,5 é menor que 3,16, isso vai me levar a uma ordem de grandeza para esse número igual a 10 elevado a 4. A potência mantém o próprio expoente original. A ordem de grandeza daquele número é 10 elevado a 4. Ok? O 2,5 foi menor que o 3,16, então ele não vai influenciar na ordem de grandeza do número. O próximo, nós temos o 0,0017. Providência inicial, escrever primeiro o número em notação científica. Para isso, nós tiramos a vírgula daqui e ela vai pular 3 casinhas, 3 algarismos, até formar uma mantissa 1,7. Mas isso agora, vezes 10. Expoente, vamos procurar. Quantos algarismos a nossa vírgula pulou? 1, 2, 3. Então, vezes 10 a menos 3. Mas por que agora o menos? Você lembra? O menos agora veio porque a vírgula vem caminhando da esquerda. Toda vez que a vírgula vem da esquerda para a direita, expoente negativo. Toda vez que a vírgula vem da direita para a esquerda, expoente positivo, ok? Ou uma outra jogada que a gente aprendeu. Toda vez que acontece do número aqui ficar de grande para pequeno, diminuiu embaixo, aumenta em cima. De pequeno para grande, aumentou embaixo, diminui em cima, ok? E a ordem de grandeza desse número, quanto fica? Bom, de novo, a nossa mantissa é 1,7. Só que 1,7 é um valor menor do que 3,16. Se 1,7 é menor que 3,16, esquecemos ele e só usamos quem? O próprio expoente sem nenhuma mudança. Mantém o expoente. Então, a ordem de grandeza desse número é o 10 elevado ao próprio menos 3. Ok? Nas duas últimas situações, o que está acontecendo? O número agora é 38.300. Nós vamos ter que fazer uma mudança primeiro. Escrever esse número em notação científica. Para esse número ficar em notação científica, a vírgula vem para cá. 3,83. Essa deve ser a mantissa. Mas isso aconteceu a um custo. A vírgula pulou 1, 2, 3, 4. Vezes 10 elevado a 4. 4 positivo porque ela veio da direita. Agora, a gente vai ter que comparar a nossa mantissa com a nossa, o quê? Referência, que é o 3,16. E a nossa mantissa agora, 3,83, é maior do que 3,16. Quando isso acontece, quando a sua mantissa fica maior do que o seu 3,16, isso leva a nós crer que uma ordem de grandeza
no caso 10 a 4, agora vai mudar. Ele não pode mais continuar 10 a 4, porque ele vai ser acrescido de um algarismozinho no expoente. O que era 10 a 4 passou a uma ordem de grandeza 4 mais 1, 5. Essa é a ordem de grandeza daquele número. 38.300 tem ordem de grandeza 10 elevado a 5. Mas tem mais um ainda para concluir. 5,87, a vírgula pulou daqui para cá, o que fez com que vezes 10 elevado a menos 1. Só que tem um problema. 10 a menos 1 é uma potência negativa porque a vírgula veio da esquerda. Mas agora está faltando a gente comparar a nossa mantissa com 3,16. E o que nós percebemos é que a mantissa, 3,16, no caso a nossa, é maior do que ele. E se a mantissa for maior do que o 3,16, nós devemos acrescentar 1 no expoente. Isso vai nos levar, então, a um número de ordem de grandeza 10 elevado a 0. Por quê? B mais 1, o B é menos 1. Menos 1 mais 1, 10 a 0. Ou o próprio número 1. Ordem de grandeza 10 elevado a 0 naquele caso, ok? O esquema nosso, a gente não para. O Explica Aí não para, e na próxima aula fica ligado, porque nós vamos começar a falar de algarismos significativos, e ainda nós temos uma parte para essa parte inicial de física, que é chamada de análise dimensional, ok? Explica Aí tá com vocês, galera. Valeu!